Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, começa agora mais uma edição do programa Campo das Artes. Nosso entrevistado de hoje é o diretor teatral da Fraternal Companhia de Arte e Malas Artes e professor de interpretação no Teatro Escola Célia Helena, Edinaldo Freire. E o Edinaldo ele tem uma larga experiência Talvez a gente possa resumir dessa forma, né? O teatro popular, o teatro que realmente vai para as diversas cidades, diversos campos, né? E a relação muito próxima às pessoas, aquelas pessoas de diversas comunidades. E isso, essa experiência do Edinaldo, eu acho que ela mais forte mesmo, ela começou na década de 1970, não é isso, Edinaldo? É isso, foi o momento onde eu comecei a enveredar para o caminho do teatro, mais especificamente que é a minha área, né? E eu morava na região do Grande ABC, né? Mais especificamente morava em São Bernardo do Campo, e lá nós iniciamos um projeto de tentar fazer um teatro que se comunicasse com a grande população, a maioria formadas pelos trabalhadores das montadoras, né? E quase sempre eram migrantes, né? Do Nordeste, de Minas e tal. E a gente queria fazer um teatro que pudesse chegar a essas pessoas que não tinham acessibilidade, né? E aí a gente percebeu a necessidade de trabalhar a partir das referências deles, não é? E aí nós sentimos uma grande necessidade de pesquisar a cultura popular brasileira, né? Edinaldo, eu não tenho, assim, não fica muito claro para mim se antes dessa época a ideia de um teatro popular pesquisado, articulado dessa forma, como você está mencionando, era comum no Brasil, ou se, por exemplo, essas condições de grande fluxo migratório de brasileiros para o ABC paulista, exatamente atrás da prosperidade, né, que as montadoras proporcionavam então, que aquela fartura de empregos proporcionava naquela época, se essa aglutinação facilitou a reflexão de um teatro popular. Havia de maneira forte antes no país, ou foi ali que a coisa realmente se expandiu? Na verdade, a ideia quando a gente fala na ideia do teatro popular, a gente fala na ideia de acessibilidade. Agora, isso tem muito a ver com a contextualização histórica, né? Vamos lembrar que no momento a gente vivia a ditadura militar e que as artes exerciam uma grande resistência à censura, enfim, a tudo aquilo que a ditadura impunha às artes, né? E foi um momento muito profícuo, né? Apesar da censura, foi um momento de resistência. Então, nós já vínhamos com uma ideia de um teatro para a grande massa, digamos assim, a partir do movimento do Teatro de Arena de São Paulo, que já vinha desde 50 e poucos, mas que a partir da década de 60 e depois da Revolução 64, ela ficou mais potente, digamos assim. E a ideia do Teatro de Arena de São Paulo, ele fazia um paralelo ao TBC, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, que era um teatro mais voltado, digamos assim, entre aspas, à burguesia paulistana, né? Ele foi criado pelo Franco Zampari, mais uma vez influência italiana, né? Trazendo profissionais da Itália
para ensinar praticamente as técnicas de teatro, né? E a gente agradece muito, foi um momento muito importante, mas o Teatro de Arena de São Paulo, ele acaba criando uma vertente de um teatro mais brasileiro, onde coloca o brasileiro em cena. E a partir dessa ideia surgem também alguns movimentos como o CPC da UNE, né? Que era um Centro Popular de Cultura, que tentava fazer, não só no teatro, mas também na música e outras atividades artes plásticas, um movimento de popularização das artes, né? E o teatro vem nesse bojo, né? Entendi. Você considera uma oposição real ou uma, digamos assim, seria ter o repertório, o discurso político, acima da condição até do mérito da arte? O que eu quero dizer é o seguinte: essa vinda do Franco Zampari, por exemplo, foi nitidamente ela trouxe os aspectos da tradição do teatro. Todo esse trabalho advindo de CPC, Teatro de Arena, etc., já tem a formulação, a ideia é um viés popular. Agora, é uma oposição assim, de fato, que se sustenta, ou, de certo modo... Uma oposição a quê? Ao regime ou ao TBC? A tradição do Franco Zampari e essas manifestações, Teatro de Arena e assim por diante. É uma oposição de fato, ou são, digamos assim, apropriações de discurso político e assim por diante? Um colaborou com o outro, contribuiu com o outro. Eu acho que nenhum movimento ele é substitutivo, né? Ele é soma, né? E, na verdade, a importância do Franco Zampari, do TBC, é incomensurável na história do teatro, né? Ao trazer profissionais, diretores como Gianni Ratto, enfim, Rogério Jacobi, né? E tantos outros, eles trouxeram com eles também uma escola, né? E, de fato, contribuíram, né? Contribuíram muito, com as artes no Brasil. Contribuíram muito. No que pese esse teatro ser um teatro de tradição burguesa, porque ele era um teatro, digamos, de mercado, ele era uma mercadoria, né? Quer dizer, era um teatro onde havia a necessidade da manutenção através da venda dos ingressos e tal. O Teatro de Arena também havia isso, porque é insustentável numa economia... economia de mercado. Economia de mercado não ser assim. Mas havia uma preocupação conteudística, né, digamos assim, né, do Teatro de Arena, de um engajamento mais político, sim, de resistência ao momento, e um teatro mais voltado para o universitário mesmo, né? E, na época, o universitário era muito ativo, não só o Arena, como o Tuca também, né, com a peça memorável, que era Morte e Vida Severina, que faziam trabalhos que, enquanto o TBC fazia um trabalho na linha clássica, digamos, europeia, né, com uma dramaturgia tradicional dos grandes dramaturgos universais, o Arena, em determinado momento, resolveu colocar o homem brasileiro em cena, né? E aí, através de seminários de dramaturgia, eles lançaram novos dramaturgos, como Gianfrancesco Guarnieri, como Flávio Migliaccio, o Vianinha, né? O Viana Filho, e vários outros que colocavam as grandes temáticas brasileiras em cena. Eu acho que a diferença do TBC para o Arena era essa, é que o Arena estava mais preocupado em criar uma dramaturgia brasileira nacional, né? Edinaldo Freire, ele é o convidado desta edição do programa Campo das Artes. Edinaldo Freire, professor de interpretação no Teatro Escola Célia Helena. Vamos voltar ao início da conversa, porque diz muito respeito aí ao amadurecimento do seu trabalho dramatúrgico, do trabalho junto ao teatro. Digamos, ter se estabelecido ou ter percebido a importância do que ocorria a partir dos anos 1960 no ABC Paulista,
ali, essa é a minha curiosidade. Como é que aquilo, de fato, se firmou? Que grupos você destacaria que, ao mesmo tempo, eu acho, eles perceberam a mesma coisa e de como aquele núcleo ou núcleos dramatúrgicos, eles, dali do ABC, eles perceberam a importância exatamente da interiorização e para núcleos populacionais menores, lugares distantes, o campo, como a gente... Como chegamos ao campo? Como chegamos ao campo? Então, na década de 70, nós sofríamos uma influência, nós, os jovens da época, sofríamos uma influência muito grande desse tipo de chamado para um teatro mais voltado ao povo, né? E isso era um movimento latino-americano, ele não era apenas nacional, né? Tinha o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, o TBC, mas tínhamos também o grupo de Menizales, do Buenaventura, que fazia, que já também desenvolvia esse tipo de trabalho. Como a gente no ABC, a gente fazia um teatro amador ainda, inicialmente um teatro amador, onde a gente trabalhava também nas indústrias, nas montadoras, a gente também era da massa trabalhadora, e então a gente vivia as duas realidades. E como chegar a esse trabalhador através das artes era a partir da sua cultura de origem. Então, a maioria dos trabalhadores, que eram chamados de peões na época, a grande maioria, eram nordestinos, mineiros, e traziam consigo uma nostalgia da cultura do campo, não é? E foi por aí que a gente começou a trabalhar, a partir do pouco de memória que ele trazia do seu lugar de origem. Então ele trazia algumas ideias de folguedos das festividades, traziam algumas ideias do circo que por lá passava, trazia a ideia do Bumba Meu Boi, a ideia do maracatu. Então, em cima dessas referências culturais do campo, é que nós começamos a moldar a nossa estética de trabalho, né? E essa estética, de repente, ela teve uma resposta muito imediata, a ponto da gente ir para o interior e ser bem recebidos também, entendeu? E tentar interpretar. Então a gente acabou percebendo que, se a gente quiser realmente fazer um teatro que possa dar acessibilidade popular, nós temos que falar da cultura e trazer uma cultura que está submersa, muitas vezes submersa na cidade, né? E aí tudo se torna muito mais eficiente, né? Então é por aí, a gente vai através dos grandes movimentos, não só nós, né, mas das cidades do interior também. Eu me lembro que na época o Pascoal Carlos Magno criou um festival de teatro amador, onde ele movimentava todo o interior de São Paulo, né? E nós tínhamos as eliminatórias, tínhamos as finais, e a rigor era quando os grupos do interior se encontravam com os grupos de São Paulo e região, né? E aí a gente mensurava como havia um movimento importante das artes no campo também, entendeu? Lembrando que o campo na época ainda a grande maioria ainda não eram tão urbanizadas como o campo é hoje, entendeu? Sim, sim. Não sei se eu estou enganado, mas esse concurso organizado pelo Pascoal Carlos Magno, ele remetia à década de 1950, não é isso? O Pascoal Carlos Magno... O início desse... o início, sim, mas eu estou falando da década de 70, mais especificamente, onde eu atuava. Ele, através da valorização dos amadores, né, ele conseguiu também desenhar o futuro, digamos assim, da profissão, que antes era restrita a alguns
elementos que tinham saído do TBC, entendeu? Que tinham formado suas companhias, né? As grandes estrelas como a Cacilda Becker, a Nídia Alicia, a Maria de la Costa, o Paulo Outram. Você sabe que o Paulo Francis se apresentou. Ele chegou a se apresentar não sei se num ano, mas ele se apresentou nesses concursos do Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno como ator. Com Depois o início dele reconhecido foi como crítico de teatro, né? Sim, sim. Quase todos nós devemos muito ao Pascoal Carlos Magno e a esse movimento que realmente impulsionou. Ele criou as confederações de teatro amador no Brasil, os festivais. Esses festivais, eles eram... As premiações não eram apenas o troféuzinho, a premiação geralmente era o melhor ator ganhava uma bolsa de estudo para a EAD, na Escola de Arte Dramática. Era assim um investimento na própria profissão, né, que impulsionava. E o interior sempre foi teve um movimento muito forte no campo do teatro, né? A região de Ribeirão Preto, Bauru, Marília, São Carlos, essas regiões eram muito... E hoje também, né, São José do Rio Preto, que hoje tem um grande festival lá, né, que é um resquício dessa época. Você acompanha o programa Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando nesta edição com o diretor teatral da Fraternal Companhia de Arte Malas Artes e professor de interpretação no Teatro Escola Célia Helena, Edinaldo Freire. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Tem mais. Todas as edições estarão disponíveis para você internauta pelos nossos podcasts através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita: campodasartesoficial@gmail.com. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Nossa entrevista na edição de hoje de Campo das Artes é com o diretor teatral e professor de interpretação, Edinaldo Freire. Edinaldo, agora a gente já está indo para concluir a memória daquele período lá no ABC, né? E em que momento vocês sentiram que já o público já tinha entendido o trabalho de vocês? Eu falo vocês porque realmente eram vários profissionais trabalhando, né? Um movimento mesmo. E inclusive grupos, eram vários grupos. Vários grupos. Né? Então, como é que foi? Vocês, os trabalhadores das montadoras, a população local, etc., falava para vocês assim, a gente está sentindo, não gostei desse, a gente está sentindo falta de tal ou qual coisa, e vocês se reuniam periodicamente, se conversavam, os profissionais de teatro, os grupos, havia esse diálogo, assim, tanto com a população quanto entre vocês? Sim, havia inclusive assim encontros de grupos de teatro, né? Eu me lembro do um grupo tradicional de São Paulo que existe até hoje, está fazendo 50 anos, quase, que é o grupo do César Vieira, União Olho Vivo, né? Que é um grupo que sempre fez um trabalho que eles chamam de Robin Hood, né? Que eles vendiam espetáculo para a burguesia e usavam a grana para financiar na periferia de São Paulo. Um grupo muito importante. Então a gente tínhamos reuniões periódicas para tentar avaliar a ação do teatro mesmo, né? E
E também, assim, a gente, nesse momento que a gente fazia o teatro amador, eram trabalhadores fazendo teatro, não eram profissionais de teatro fazendo teatro para o povo. Era o próprio povo fazendo teatro para si. Como é que era isso? Porque, assim, a gente criava, a gente multiplicava o nosso trabalho. Então, nós formamos um grupo na escola. Na época a gente tinha os grêmios, né, e os grêmios atuavam muito na área de cultura. Criamos um grupo de teatro em São Bernardo e, de repente, esse grupo foi se multiplicando, porque aí veio uma outra cidade que queria também formar um grupo, aí a gente mandava uma pessoa do grupo ir lá e o grupo acabava desenvolvendo outro núcleo, e isso ia criando uma grande rede, né? Isso sem WhatsApp, sem Facebook? Não, nem existia, isso era palavrão na época, né? Então havia esse movimento, sim, entendeu? E a gente percebe que em determinado momento o teatro ele impulsionou muito essa questão, né? Mas a gente também, com o progresso, com a chegada das redes sociais, começou a também haver um esvaziamento, né? Porque as necessidades começaram a ser outras e tal, né? Mas a nossa grande preocupação era quando eu digo nossa, eu digo assim, principalmente dos grupos que eu atuei, era de tentar criar uma poética brasileira de interpretação, onde a gente pudesse, de alguma maneira, tentar continuar com esse trabalho de acessibilidade, principalmente atingindo pessoas que nunca foram ao teatro. E aí, a partir de 75, eu fui convidado para participar de um grupo profissional chamado Grupo Mambembe, que era liderado pelo Carlos Alberto Sofredini, que tinha uma pesquisa em cima do circo-teatro. E foi aí que eu larguei totalmente o meu trabalho na fábrica tal, e vim para viver só de teatro, né? Fábrica é a montadora de automóveis. Montadora, a Scania. Eu trabalhei na Scania. Né? Trabalhei na Scania. Sim. E aí eu comecei a me dedicar totalmente ao teatro profissional a partir de 75, né? A minha fase amadora foi de 68 a 75. Uhum. E então, eu trazendo toda aquela experiência de lá e trazendo todo aquele conhecimento acumulado a respeito da cultura popular, a gente foi também tentando interpretar uma outra atividade teatral que existia na época, que era o circo-teatro, né? Que também falava uma linguagem para o povo. E aí a gente foi ao circo para tentar aprender essa linguagem, né? Mas o que era? Como é que vocês entenderam, perceberam e assumiram essa ideia de valorizar o circo-teatro? O que é isso? Por exemplo, tem a ideia do circo, ela remonta a muitos anos. Muitos né? anos. Uhum. Mas houve uma apropriação por parte dos atores, da comunidade do teatro, em usar, seja linguagem, equipamento, a estética. Né? A estética. Uhum. Aí houve isso, e isso foi uma coisa, um contexto internacional que houve isso, ou foi uma coisa mais local aqui de vocês? Eu não sei se foi só local, mas acontece o seguinte: existe uma nostalgia de quem faz teatro de voltar às suas origens. E qual é a origem do teatro? A origem do teatro é o rito, é a apresentação ao ar livre. Ela não depende de edifícios, de repente, específicos para isso. Tem vários filmes não sei se mais de um, mas que eu não me recordo o nome, mas que ele é de uma beleza, exatamente tratando disso, do Bergman. Certo. Lembra que tinha a carroça lá? Uhum. Eu acho que é no Sétimo Selo que ele vê a morte, né? O Fellini também tem muito isso, né? Então, e aí em determinado momento você se cansa de fazer teatro, aquele teatro que a gente chama de edifício teatral. Então você quer fazer um teatro que possa chegar mais próximo possível do povo. Aí comum esse cansaço? Comum. Eu acho que querer voltar às raízes. Eu acho que é comum para quem tem como perspectiva cada vez conquistar mais
mais adeptos, mais público, né, e tal. E aí a gente tinha na época o circo como um grande acontecimento artístico em que o povo frequentava. Uhum. Então é lá que nós queremos conhecer qual o mistério que o circo tem, que consegue fazer através porque o circo, a gente conhece o circo de variedades, né? Que é os malabares, o trapézio, aquelas coisas todas, mas antigamente, porque hoje não mais, mas antigamente existia o circo-teatro. E o circo-teatro, eles montavam melodramas, né, como o Conde de Monte Cristo, eram adaptações do romantismo francês e tal. E tinha também as suas dramaturgias, né, próprias, de pessoas que eram semiletrados, mas que desenvolviam esse trabalho. E aí a gente foi encontrar no pessoal do circo um artista muito apaixonado pelo que faz e muito interessado em preservar cada vez mais essa plateia, porque ele dependia economicamente dessa plateia. Se ele não conseguisse agradar, no dia seguinte ele não almoçava, ele não conseguia... né? E aí a gente foi ver, foi se aproximando um pouco desse circo-teatro, para também detectar qual o mistério, como é que eles se comunicavam, né? Como é que os artistas de circo não têm a gramática stanislavskiana que o profissional de teatro tem, ou brechtiniana, enfim, ele tem uma coisa que vem da tradição, né? Que é milenar, que é, enfim, e que eles a cada país que eles vão se adaptando à própria cultura, né? E aí o pessoal do circo, eles eram memoráveis, as montagens de Paixão de Cristo, as melodramas e tal, né? E foi com essa sedução que nós fomos visitá-los e conhecer o que eles faziam, né? E onde eles estavam, digamos, estacionados? Capital, interior? Capital, interior muito, e capital nos poucos espaços que ainda havia. Quer dizer, na década de 70 ainda tem um pouco de espaços. Hoje, com a especulação imobiliária, você não tem espaço nenhum, né? Antigamente nós tínhamos os campos de várzea para o futebol. Quer dizer, as pessoas tinham ainda algum espaço para criar o seu lazer, né? E os circos ocupavam exatamente esses terrenos, né? Hoje não tem terreno mais para circo. Hoje, os circos eles ficam nas marginais, né? Às vezes num terreno de uma fábrica que faliu e tal, e mesmo assim pagando os tubos, né? Porque eles cobram aluguel e tal. Mas isso aqueles foi circos profissionais, aqueles circos de mega produções, ou você está falando desses que acolhem o circo-teatro? Não, estou falando dos que acolhem o circo-teatro, que não existe mais, né? Na década de 70 nós tínhamos ainda os resquícios, era o Circo Bandeirantes, por exemplo, né? Onde nós íamos para pesquisar a forma de comunicação, como é que eles chegavam ao povo, né? Como é que o povo ia e recebia, né? E nós, enfim. Então a gente se interessava por esse espaço, assim como se interessava e se interessa hoje também pelo espaço público, né? Fazer o teatro de rua, que a gente chama, né? Onde depois, no final, você passa um chapéu para tentar pagar suas despesas de transporte, coisas desse tipo, né? Edinaldo Freire, no campo das artes. Edinaldo, eu tenho muita curiosidade de saber como é que era a troca de pessoas que tinham, por exemplo, a informação stanislavskiana. Isso, obrigado. Erudita. Erudita, brechtiana e assim por diante. Com as pessoas dessa tradição do circo-teatro. Vocês dialogavam. E como era a peregrinação? Assim, vocês iam nas principais cidades, procuravam ir no maior número de cidades conhecer essa produção? Não, a gente conhecia aqui em São Paulo mesmo, né? A gente ia na periferia de São Paulo, onde tinha um circo. Então o Sofredini, que é um dramaturgo que infelizmente já faleceu, ele tinha como projeto de vida fazer um trabalho em cima do teatro de revista, do circo-teatro. E aí ele entrava em contato. Nós tínhamos em São Paulo, aqui no Largo do Paissandu, tinha um bar onde toda a classe se reunia às terças-feiras, me parece, a classe circense. E ali, nesse bar,
eles trocavam, eles faziam contratos com artistas, eles trocavam ideias, enfim, e era ali que a gente fazia o contato com os artistas de circo. E aí, nesse caso, a gente interessava a nós ser espectador, não nos apresentar lá, espectador para aprender com eles, né? Para exatamente confrontar essa gramática que a gente aprende na escola de teatro com a tradição, né? E que, na verdade, a tradição, ela tem a sua metodologia própria, né? E a metodologia do circo é uma metodologia que ele trabalha quase sempre interagindo com a plateia, né? Quase sempre o que a gente chama de triangulação, né? Triangulando com a plateia. Então ele está realizando o seu melodrama aqui, mas ele está lembrando que ele tem que agradar o público, ou que ele não pode deixar que o público se desinteresse. Ao mesmo tempo, ele sabe que daqui a pouco ele vai ter vai ter um intervalo, ele vai ter que vender a pipoca, então ele não tem nenhum constrangimento de parar a interpretação e falar: manda preparar lá a pipoca que está quase no intervalo. E volta para o personagem a representar e tal, entendeu? Era uma coisa maravilhosa. E a gente tem casos muito engraçados. Por exemplo, nós fomos ver uma peça que ela era dividida em 3 atos, um melodrama, né? E de repente o vilão está representando, e era uma história assim, o melodrama tem os personagens muito bem marcados, tem o vilão, tem a mocinha ingênua, tem o cômico, tem o galã, quer dizer, tem todas essas classificações, né? E aí nessa peça tinha um alcoólatra, tinha uma cadeirante, né, tetraplégica, e tinha a mãe. Então era muito bem delineado. Então o alcoólatra era o vilão, né? A mocinha tetraplégica era ingênua e a mãe era a dona de casa e tal, né? Dedicada. E a trama era o seguinte: a mãe tinha que convencer esse cara a deixar de beber, né? E para isso ela fez uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, que se ele parasse de beber, ela levaria todos eles para Aparecida. Não era nem para Aparecida, era Tambaú, do padre Donizete, que era um padre milagreiro famoso que tinha na época e tal. Então, assim, a peça começava para mostrar que o vilão era vilão. Então, esse pai chegava bêbado em casa, tinha uma negrinha na porta da casa, ele já chutava a negrinha para mostrar que ele era mau mesmo, né? Aí ele entrava, a mulher reclamava, aí ele, tu desgraçada, e batia na mulher, e dava soco na mulher. E aí nós, os artistas de verdade, que eles chamavam nós de artistas de verdade, a gente morria de rir. Aí ele estava representando, enforcando a mulher assim, ele parava e voltava, e voltava. E de repente, em um determinado momento, a gente ria tanto que ele parou e falava: gostaria de lembrar que daqui a pouco vem a parte cômica, agora é a parte séria. Desgraçada, miserável! E aí a menina queria interferir, porque o pai estava querendo matar a mãe, aí a menina ele já dava uma puta chapuletada na menina que caía de um lado, a cadeira de roda de outro. E nós ríamos e eles... O momento é sério. E o público chorando, as lágrimas. E aí foi a grande lição nossa. A grande lição foi essa, que de repente, esse é o teatro deles. É o teatro que não ignora a plateia. É o teatro que, se tiver que chamar a atenção, ele para e chama e volta numa boa. E aí a gente foi percebendo que essa técnica que eles usavam de distanciar, de sair do personagem, ir para a plateia, é a técnica que o Brecht usava, que era o distanciamento. O distanciamento crítico, né? O distanciamento crítico. Lógico que o Brecht usava com o propósito de suscitar o raciocínio, a crítica, né? Mas é o mesmo processo, quer dizer, é a mesma técnica de distanciar do personagem e voltar para o personagem. Então a gente percebeu, porque o Brecht também representava em ringue de boxe,
Ele fazia um teatro onde o público pudesse ir e fumar, como ele dizia, né? Não era o público burguês encasacado e tal. Ele fazia esse tipo de teatro para o povo. E aí a gente percebeu que existia uma universalidade um pouco nessa, né? E a historinha prosseguia, a mãe fez a promessa, ele parou de beber, e aí eles foram para Tambaú. Chegaram em Tambaú, eles se hospedaram numa pousada, e aí ali era a parte cômica, porque na pousada tinha de tudo que você pudesse imaginar, tinha tetraplégico, aleijado, cego, era politicamente incorreto o humor que eles faziam, porque entrava um palhaço chamado Chico Biruta, né, e era a parte cômica, era a licença cômica, era um momento para você respirar e aí aconteciam as coisas mais absurdas, né? O cego pedia para ir ao banheiro, o palhaço pegava o cego, dava 3 voltas com ele, pegava bem na frente do público e falava, pode pôr para fora e fazer xixi que está no banheiro. Ou então o cego ia andando, ele falava, ao buraco, e não tinha buraco nenhum, né? Era politicamente incorreto o tempo todo. O aleijado queria levantar, ele pegava a muleta e enfiava no rabo do sujeito. E o público cagava de rir, né? E essa comicidade, que era politicamente incorreta, tal, era o respiro cômico. E no final vinha a apoteose final. A apoteose final era toda a família diante de Nossa Senhora Aparecida, rezando, agradecendo pelo fato do alcoólatra ter deixado de beber. Aí, de repente, a Nossa Senhora tirava o manto e aparecia, era aquela negrinha que ele tinha chutado lá no começo da peça. E aí todos choravam, todos agradeciam e acabava a peça e o público chorando e agradecido e maravilhado com tudo aquilo. Então, nós participamos desse momento e para a gente chegar lá, eles deram os melhores lugares para a gente sentar e anunciavam nos alto-falantes que nós éramos os artistas de verdade. Eles não se consideravam artistas, eles se consideravam trabalhadores da arte, né? Uhum. Isso é uma coisa, uma lição, né? Isso era uma lição. Então, o Paulo Freire fala para a educação, ele fala assim que para você assumir a ingenuidade do público, você acaba assumindo a sua criticidade também. Então, a gente não tem que ficar num pedestal achando que nós, artistas, somos seres iluminados, né? E que não possamos aprender. Então, mesmo na pedagogia do Paulo Freire, ele colocava essa via, né? Esse caminho de 2 vias, que a gente aprende muito, né? Então, um pouco a proposta do teatro popular é ter esse diálogo mesmo, né? Nós fundamos a Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes. Aliás, é um nome meio, parece uma instituição cristã e tal. Na verdade, as Fraternais Companhia eram as companhias de teatro dell'arte que existiam no Renascimento, né? As confrarias de teatro. Então, em homenagem a esses grupos, a gente deu o nome de Fraternal Companhia, que eram como elas eram chamadas. Então, eram Fraternal Companhia Gelose, aí vinha o nome do dono da companhia e tal, né? E aí a gente criou essa Fraternal Companhia de Arte e Malas Artes, meio dizendo que a arte seria a arte erudita e que o Malas Artes seria as artes das artes manhas populares e tal, né? Então, para dar esse cunho de um teatro não preconceituoso absolutamente, né? Só para constar, em que ano nós estamos? 92, por aí. Uhum. 1992, por aí. E aí já era um grupo que eu formei a partir da experiência do Teatro Mambembe. Então veio a experiência do ABC, a experiência do Teatro Mambembe, que é essa que eu contei do circo, e agora eu estou indo para um teatro formando a Fraternal, que dá prosseguimento àquela pesquisa, e hoje a gente pesquisa a cultura popular brasileira, né? Tínhamos, num determinado momento, um parceiro que era o dramaturgo Luiz Alberto de Abreu, onde nós fazíamos pesquisas de campo, né, para tentar
transformar isso numa dramaturgia brasileira. Nós aproveitamos um momento do teatro brasileiro que teve de políticas públicas, né, que foi a criação do fomento, né, a lei do fomento para a cidade de São Paulo, que é uma lei municipal, né, criada pela própria, a partir da discussão e da própria categoria, né, que acabou virando uma lei. Que essa lei está sendo ameaçada agora por todas as transformações que a gente vem tendo, né, na política e tal. Mas, enfim, foi uma política pública de cultura que deu certo. O nosso grupo ficou residente na cidade de Santo Amaro, eu falo cidade porque antigamente era cidade, no município, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, no Teatro Pauleiró, e nós ficamos residindo nesse teatro 3 anos, onde a gente desenvolvia um diálogo com a população mesmo. E aí aquela região de Santo Amaro é uma região dos jardins, né? Jardim Ângela, né? Jardim São Luís, Capão Redondo, essa região que foi, a partir da década de 70, né, houve uma grande especulação imobiliária e essas pessoas foram sendo espalhadas para esses rincões, onde elas acabavam sendo também vítimas, né, dos especuladores que vendiam terrenos baratos e tal, aquelas coisas todas. E foram criando esses bolsões de miséria, né, e tal. E que hoje são grandes bairros, né? Quer dizer, hoje eles são bairros bastante ativos e com uma população muito criativa também, né? Então a gente tem grandes poetas, né? Nós temos nós temos até escritores, temos grupos de teatro, né? Nessa periferia. A gente dialogava com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas como parceiro da nossa residência lá. E numa dessas a gente quis fazer uma peça tentando falar dessas pessoas que vieram dos seus estados de origem, né? E acabaram ficando ali, né? E aí nós tínhamos um espetáculo, no final do espetáculo nós dizíamos que gostaríamos muito de conversar com as pessoas para fazer um projeto chamado Sagas Familiares, que eram projetos, um projeto onde a gente queria saber a origem daquela pessoa que morava nesses jardins e que são anônimas, mas que ela teve uma saga, teve uma história para chegar até ali. E geralmente essa história eram pessoas que vinham do norte, nordeste, que vinham do interior de Minas para buscar a sua sobrevivência e que ajudaram a construir São Paulo na década de 50 e depois foram descartados e foram criando as grandes periferias, né? E mais especificamente na década de 70. Então nós criamos um espetáculo chamado Bora Andar, que era exatamente uma corruptela de Vamos Embora Andar, né? E aí nós entrevistamos pessoas de vários locais, né? Do Jardim Ângela, do Jardim São Luís, do Capão Redondo, e o resultado dessa pesquisa, nós perguntávamos para essas pessoas como é que elas saíram de lá, por que saíram lá do seu lugar de origem, como que era o dia a dia deles, como eles se viravam com a medicina, como eles se viravam com a religião, enfim, nós queríamos saber tudo sobre eles e a saga, por que eles vinham até aqui. Isso resultou numa peça chamada Bora Andar, que trazia exatamente a cultura do homem do campo, né? Que trazia os costumes, as suas necessidades, né? E essa peça foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso popular mesmo, né? A ponto da gente... O Teatro Pauleiró tem 600 lugares, a gente não conseguia dar conta, sobrava gente, a gente fazia uma segunda sessão, e foi um movimento maravilhoso, onde o público se via representado, se via ali no palco, né, representado. Então a gente percebe que o teatro ele não pode dar realmente as costas a toda uma cultura que está submersa, né? Essa cultura que cada vez mais ela vai sendo engolida pela indústria cultural, né? Pela massificação. E aí a gente percebe que
que a cultura popular é um conhecimento acumulado, é um conhecimento maravilhoso, acumulado, onde os grandes veículos de massificação, eles pegam o que tem de pior dessa cultura, que são as partes, digamos, mais do preconceituosa, né? Então, de repente, a gente sabe que a cultura popular, ela é uma caixa de ressonância, né, do povo. Então ela reflete não só as suas virtudes, como reflete seus preconceitos, né, de raça, de isso, daquilo. E de repente eles pegam na música o que de pior tem, massifica. Quando não serve mais, eles jogam fora e massifica outra. Então massifica a cultura sertaneja, a música sertaneja, massifica o forró, massifica o rap, eles vão massificando, vão criando subprodutos de mercado, mas o fino biscoito realmente eles não trazem. Então a gente não pode confundir. Você fala, mas o que você vai me dizer o que a televisão mostra não é cultura popular? Não. É cultura popularizada, porque você pode popularizar coisa boa também, entendeu? Se você popularizar a arte, a música erudita vira música popular, não é verdade? Então, o trabalho que a gente faz é esse trabalho de tentar esse resgate desse conhecimento acumulado, né? E não ceder apenas ao que o mercado, as leis do mercado mandam. Então, de repente, passa a ser uma cultura refinada. E aí a gente percebe que a cultura popular ela é refinada porque ela tem uma tradição e ela tem um conhecimento acumulado. É isso que o nosso teatro tenta trabalhar. E esse conhecimento acumulado, ele está ainda em algumas áreas onde essa cultura massificada não conseguiu contaminar. Então, por que a cultura nordestina, a cultura do Vale do Jequitinhonha, da Bahia, por que essas regiões são tão ricas culturalmente? Porque em alguns momentos elas não se desenvolveram industrialmente, essa massificação não chegou, que é quase impossível hoje, né? Mas eu estou falando das décadas de 70, 80, por exemplo, era uma época em que ainda não havia, essa massificação não era tão intensa, né? A gente sabia que o homem do campo, por exemplo, ele consumia muito a música sertaneja, mas era uma música sertaneja que ainda remetia à nostalgia do campo, né? Remetia à música caipira. A música caipira, de Cornélio Pires, né? Então a gente tinha quem? Tonique Tinoco, a gente tinha o Alvarengue Ranchinho, nós tínhamos os grandes nomes que eram cronistas ainda do campo, né? Não é verdade? E hoje a música sertaneja se transformou nesse produto de mercado que é bolerão, né? Que fala tanto quanto o bolerão falava, só dos amores impossíveis e coisas e tal, mas esqueceu de falar do campo mesmo, né? Até porque o campo, hoje em dia, 20% só das pessoas vivem no campo, né? As grandes cidades hoje são tão cosmopolitas como São Paulo, né? Você acompanhou nesta edição de Campo das Artes a entrevista que realizamos com o diretor teatral da Fraternal Companhia de Arte Malas Artes e professor de interpretação no Teatro Escola Célia Helena, Edinaldo Freire. Eu que agradeço e espero longa vida a esse programa, porque ele é bastante necessário, né? E assunto é que não vai faltar. Voltamos na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Todas as edições de Campo das Artes são reprisadas no elcanal.net aos sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Além do mais, lembrando também aos internautas que as edições do programa ficarão arquivadas em nossos podcasts pelos aplicativos Spotify e SoundCloud. Até a próxima! Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo.
A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.